Então, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Cristina de Sá, faço parte da equipe da Revista em Diabetes. A Revista em Diabetes é um projeto digital composto por um grupo de pacientes. Então, é um projeto independente, formado por médicos, formado por pacientes, jornalistas, e ele é um projeto todo gratuito, online, e a gente tem compartilhado uma série de informações com vocês. Olha, já vou até botar nossa convidada para entrar no circuito aqui. Já vamos colocar nossa convidada para entrar no circuito desse nosso bate-papo, que é um bate-papo muito importante, né? Uma coisa que tem chamado muita atenção. Oi, doutora Valéria! Oi! Olha, é um prazer imenso ter você aqui. A gente vai apresentar para você, o pessoal da revista, se me permite, uma apresentação especial, né? Eu trabalhei com a doutora Valéria, trabalho com a doutora Valéria há muitos anos, né, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia. É um modelo de profissional para mim, em todos os sentidos, né, do estudo que ela se dedica, da forma com que ela se dedica à endocrinologia. Então, foi um prazer muito especial pensar em chamá-la para conversar com a gente sobre uma coisa que eu observei demais no material que ela vem produzindo. Ela vem produzindo um conteúdo primoroso sobre o Covid-19. Né? Queria te parabenizar aqui ao vivo por tudo que você tem compartilhado de ciência com a gente. Né? Se você puder até se apresentar, além da minha apresentação, já te peço para se apresentar para o pessoal. Bom, para quem tem uma pessoa tão generosa como a Cris, como amiga, a gente não precisa de apresentar, né? Eu sou amiga da Cris, né? Sou presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, pratico endocrinologia em Brasília, né, com um foco especial em doenças de tireoide, embora nós estejamos aqui na área do diabetes, mas, enfim, somos endocrinologistas, e para mim é um enorme prazer, assim, é minha primeira live, então estou nervosa, né? Igual, assim, muito honrada de poder estar aqui com vocês e partilhar algumas coisas que a gente tem aprendido, né? Aqui em casa meu apelido é Covideira, por conta de uma série de situações que aconteceram, me fizeram entrar para discutir esse tipo de coisa, de assunto, mas estou aqui, à disposição para que eu puder compartilhar com vocês, né? Vou já te adiantar que pela a primeira live que a gente não está conseguindo dar conta de todas as boas noites que a gente poderia dar ao mesmo tempo. Oh, que bom! Já vou aproveitar e vi que na live a Cláudia Piper, que é a nossa consultora, né, que você conhece, Oh, está Cláudia é online. super, super, super. A insulina portátil, que entrou insulina portátil, que é a Juliana Lessa, que Ai, é paciente diabética Ei, tipo Juliana. 1. O Celso, que está aqui do lado também, que já entrou. A doutora Maria Edna entrando aí. Olha, gente, eu Ai, vou precisar legal, recorrer o Maria Edna dedo. maravilhosa. Olha. Sou E vocês seguidora dela. sabem, que a gente sempre bate um papo antes para alinhar uma série de dúvidas e questões para a gente poder trazer para vocês. Né? E a nossa proposta, em função de tudo que a doutora Valéria vem pesquisando, analisando, estudando, é que a gente está vivendo um momento que também é preciso parar para pensar não só no agora, mas principalmente também o que vem depois. Né? O que vai acontecer, com uma expressão que a doutora Valéria usou quando a gente estava conversando, um novo normal. A gente vai ter um novo normal para encarar tudo isso que a gente está passando. Doutora Valéria, como é que você definiria esse novo normal, exatamente? Sei lá, Cris, como é que a gente define isso? Eu acho que quem acha. Eu brinquei com a Cris quando ela me deu esse tema, que eu falei assim, Cris, primeira coisa, eu não sou cigana, segundo, não sou vidente, e terceiro, não tem bola de cristal. E esse novo normal é uma grande interrogação. O que vai acontecer com esse mundo depois disso? A gente vai reaprender a viver nele e as coisas vão se tornar normal
a partir de rotinas que a gente for criando. Então, vai saber o que vai ser normal. O que a gente sabe é o que está acontecendo. E como pessoas que já passaram por essa experiência estão tentando traçar suas novas condutas, né? Seus novos rumos. Então, a gente tem aprendido um bocado aí, lendo todas as mídias sociais e lendo principalmente jornais, né, de alguns países que já estão numa fase um pouco mais adiantada, e percebendo como é que eles estão conseguindo sair de algumas coisas que são muito comuns para nós, né? As situações de viagens, as situações de igrejas, né? As situações de eventos científicos, todos os eventos de aglomeração, no seu caso, né, Cris, também, que você lida com dois tipos, os científicos e o futebol, né? Como é que vai ser isso? E o brasileiro, esse para mim, a questão do abraço, então, é um negócio assim, seríssimo. Eu hoje brinquei com uma colega nossa que eu quero fazer um modelo portátil daquele negócio lá que eu postei, que a Ah, gente de enfia o plástico, né? braço. Eu quero carregar aquilo Foi. comigo, que aí eu monto e abraço a pessoa. Porque esse negócio de ficar 2 metros de distância sem dar um abraço, para mim é morte. Então, isso também vai ter que ser reinventado, né? Então, eu acho que vai ter muita coisa bacana acontecendo aí. A criatividade está na frente, mas estou à disposição. Vamos lá. Olha, eu já aproveito que eu tentei aqui dar uma olhada nos nossos convidados para dar boa noite. Então, doutora Ana Valéria, Karina, Teca, Amaral, Elza, Carol, Elizabeth, Infodate, a Biobética, Pedro. Olha, a quantidade de gente que está aqui com a gente e dando tchau e Legal. acenando é muito grande. Muito bom, muito Eu bom. tenho Obrigada. observado que você, ao longo do tempo, você sempre procura colocar informações sobre a curva de crescimento e a estabilidade do que vai acontecer. E essas duas coisas, elas estão muito ligadas, não estão? O que vai acontecer e essa curva de crescimento da pandemia. Na verdade, eu até parei um pouco de falar nas curvas, porque as nossas curvas elas estão baseadas em pacientes hospitalizados, né? A gente tem muito poucos testes sendo feitos ao longo desse Brasil, desse país inteiro, para a gente poder dizer realmente como é que é a nossa situação, como é que, e se a de Brasília está igual a de São Paulo, se está igual a do Rio. A gente sabe que a doença entrou em tempos diferentes, em diferentes estados. Então, tem estado que a doença está entrando agora, está numa fase muito inicial, tem estados com a doença mais avançada, como São Paulo e Rio, que estão em outro momento da curva. Então, falar em curva no Brasil é uma coisa muito complicada. A da minha própria cidade, a gente tem muitas dúvidas do que está acontecendo com a nossa curva. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente acha que como a gente entrou num isolamento social um pouco mais precoce, talvez a gente tenha achatado a curva. E que talvez agora, porque está todo mundo tão de saco cheio, já são 60 dias dentro de casa, que as pessoas agora estão começando a sair, pode ser que a gente tenha um pico desse rebote ao sair. Então, assim, curvas são difíceis. Os governos tentam fazer as curvas, mas a gente percebe que, raro, alguns países, essas curvas são confiáveis. Doutora Valéria, quem tem diabetes, que é um foco importante aqui dos debates que a gente sempre traz, sempre tem a preocupação quando viaja em fazer um controle, um planejamento, uma alimentação, uma série de pensamentos que até quem não tem diabetes acaba passando reto, né? A gente estava comentando com isso, eu estava falando com o Celso aqui, que a gente estava conversando antes da live, que eu tenho, às vezes, um hábito de fazer 20% de programação e 80% de tentativa de improviso, né? Mas quem tem diabetes, não. Né? Quem tem diabetes, já quando viaja, já faz um planejamento prévio, né? Esse planejamento deles pode ajudar a essa situação? Antes de você me responder, já vou dar boa noite também para Nai, para Graça Câmara que entrou, para Adriana, para Márcia, para Isa. É tanta gente que a setinha aqui está subindo que não para, viu? Olha, Então me eu diz. acho que o diabético ele vai na frente da gente, porque o planejamento que a gente tinha era achar, ver se estava com dinheiro, ver se estava com a passagem, ver se estava com a carteira de identidade ou passaporte, fechar a mala e sair correndo para o aeroporto.
Era esse o planejamento de uma pessoa que viajava mais frequentemente, né? O diabético não. Ele tinha que programar com o médico, pegar, talvez se fosse para o exterior, pegar a notinha de que ele estava carregando material para fazer suas glicosimetrias, os seus sensores, ele tinha que ter toda uma programação para a insulina dele, então ele já estava mais planejado. Eu acho que para o diabético, ele já está lá na frente, ele não sofre tanto. A única coisa que eu acho com o diabético, ele vai ter que estender um pouquinho, ele vai ter que reprogramar em termos de tempo, como nós teremos. Veja bem, o que vai acontecer, pelo que a gente tem lido? Comida em aeroporto, nessa primeira fase, pode esquecer. Não vai ter. Então, você vai ter que sair, almoçar, jantar de casa. Tem que fazer o lanche em casa. Comida dentro do avião, esquece também. Não vai acontecer. Coisas que precisam de contato, de pessoas te entregando, de você pegando, são as coisas que serão evitadas. Então, as lojas de aeroporto provavelmente ficarão fechadas nesse primeiro momento. Você vai ter que sair de casa, alimentar todo organizado. E para mais tempo até chegar ao aeroporto. Chegando no aeroporto, as filas, obviamente, terão que ser quilométricas, porque vai ter que dar aquela distância. Se distanciamento social é uma coisa importante, os aeroportos terão que implementar isso, tanto nas filas de check-in, quanto nas filas de segurança, quanto nas filas para a entrada no avião. Essas, então, de entrada no avião, eu quero até saber como é que vai ser, porque aquela agonia para entrar vai ter que acabar. Você não pode, né, evitar encostar nas pessoas. O que a gente vai encontrar, e que vai ser bom para os diabéticos e para todos nós também, são ambientes mais limpos. Isso certamente, esse novo mundo vai trazer e trouxe novos hábitos também de limpeza para todos. Então, graças a Deus, acho que os aviões vão ficar mais limpos. Aquele banheiro, que é a minha grande interrogação, o que vai acontecer com aquele banheiro, mas o que já estou ouvindo falar é que você vai ser igual à escola, você vai levantar a mão para pedir para ir para o banheiro, a aeromoça vai sinalizar, é verdade, a aeromoça vai sinalizar, você pode, depois vai ter uma desinfecção do banheiro, aí o outro vai, porque ali como é que é a ventilação daquele negócio? Então, é muito complicado. O ar dentro do avião, eu já até fiz um post, não é um ar de muita transmissão, porque é um ar-condicionado ideal, é de fluxo laminar, que depois você não respira mais aquele ar, ele é reciclado. Então, assim, a chance de uma pessoa transmitir pelo ar-condicionado é muito difícil, mas ela pode transmitir, continuar transmitindo pelo espirro, ou pela mão com aquele espirro contaminada, né? Hoje a gente sabe, então, hoje, o CDC ontem, o CDC americano, disse que talvez as superfícies não sejam grandes transmissoras do vírus. Os estudos estão mostrando que os vírus que são encontrados em superfícies provavelmente são vírus mortos, não são vírus que possam estar contaminando as pessoas. Mas como ainda nós não temos certeza, todas essas mesinhas, todos esses apoios, o próprio local para apertar o cinto, tudo aquilo vai ter que ser muito bem esterilizado. E a grande novidade, tanto para os aeroportos como para os hotéis, é que você vai ter que ajudar na limpeza. Você vai ser corresponsável, você vai receber o seu kit de limpeza. Talvez até para se aliviarem de alguns processos e dizer o seguinte, ó, eu te dei, você não limpou porque não quis, entendeu? Então você vai receber, em vez de você receber o seu lanchinho, você vai receber o kit de limpeza para você limpar lá seus arredores e ver. A máscara veio para ficar, máscara nós vamos precisar delas, não vai ter jeito, por enquanto, né? Mas talvez aqueles sprays, né, microstáticos que eles falam, talvez não seja o caso daquilo. Mas pouca coisa, pouca bagagem também. Então, quem ainda não aprendeu a viajar com pouca coisa, vai ter que aprender, porque não querem nem que ninguém pegue, fique pegando nas suas coisas. Então, pouca bagagem, deixar muito tempo para o embarque, já vir preparado, o diabético então tem que vir alimentado, tem que reorganizar a sua dose, o horário da dose da insulina, para não passar puro dentro de aeroporto e dentro de avião.
Se voo é de conexão, estima-se que agora os voos vão ter no mínimo 2 horas de conexão para ajudar no check-in por conta dessa limpeza. Então, no mínimo serão 2 horas para conexão. Então, isso nacional. Imagina as internacionais como Internacionais. E voos internacionais, o que a gente tem lido é que então, os países vão estar muito mais preocupados com vacinas agora. Então, sua carteirinha de vacina vai ter que ficar em dia e você vai ter que estar muito atento a que país você vai, porque conforme for, você vai ficar em quarentena na hora que você chegar lá. E por sua conta, e pagando, você não vai passear, não. Então, essas coisas, como as mudanças são muito rápidas, é muito importante que você esteja em sintonia com o país que você vai visitar. Lembrando sempre de uma coisa muito importante, eu acho que isso a sociedade civil vai ter que lutar, honestamente, é que os seguros-saúde, viagens que a gente faz, não cobrem pandemias. Então, se você compra seu seguro-saúde, no caso você precisar ir para um hospital, mas se houver uma declaração de epidemia ou pandemia pela Organização Mundial de Saúde ou por aquele país, você está descoberta. É do seu bolso que vai sair. Então, isso vai dificultar um pouco, enquanto também a gente não se mobilizar para mudar essas coisas, a gente vai ficando refém das situações. Além da alimentação, a gente sabe... Não, o pessoal está aqui gostando dessa sua abordagem, falando da máscara, falando dessas questões todas, que é um assunto que às vezes o pessoal não conversa. A gente está muito preocupado em coisas que estão acontecendo agora, sem visualizar o que vem pela frente, né? Quem tem diabetes também, além de comprimidos, ele tem uma série de coisas. Ele tem a seringa. Eu sei que todo mundo procura ter o maior cuidado possível, mas vai ter que ter algum outro cuidado redobrado, levar mais coisas ou levar menos coisas? Você acha que vai acontecer isso? Eu acho que não. Eu acho que para o diabético a questão é o tempo. Ele se organizar em termos de refeição e os seus picos de insulina. Se organizar nisso daí. Em termos de guardar as coisas, eu acho que vai continuar tudo igual. Os hotéis, eu acredito que a gente vai ser tão bem tratado em hotel. Vocês não têm noção? Eu acho, sabe, a mudança nos hotéis vai ser drástica. Aquele peso, primeiro, vão ser hotéis clean, né? Não vai ter local para a gente ficar sentada com aquele mundo de gente, porque é exatamente o que eles não querem. Nada que se encoste no lugar para sentar não vai ter. Então, é um grande hall de entrada. E as mocinhas lá da recepção, que eram as mais treinadas para te dar as boas-vindas, vão ser que todo mundo quer ver rápido, porque as que mais recebem. Você vai fazer quase todo o seu check-in online, receber talvez sua chave pelo seu celular, abrir sua porta pelo seu celular. Na entrada dos elevadores vai ter seu álcool gel, na saída do elevador vai ter o outro álcool gel, porque o outro problema é o elevador. Nós vamos ter que ficar todo mundo de costas um para o outro no elevador, né? Já pensou? Então, talvez tenham que ser elevadores espelhados para a gente ver as pessoas, tudo espelhado assim, para a gente ver um ao outro, e o botão, sei lá, como é que a gente vai ter que limpar para apertar o botão, ou botar uma caneta Bic ali para apertar o botão. Enfim, agora, a novidade que eu achei maravilhosa é que são as parcerias que eles têm feito, as grandes redes de hotéis, principalmente as americanas, são com a Clínica Mayo e a Cleveland Clinic. Então, eles estão com uma assessoria de microbiologistas, de gente muito boa de saúde, e eles criaram um aparelhinho que você vai colocar tudo ali dentro com luz ultravioleta. Eu já tinha até postado algumas coisas para equipamento de EPI, que você já vai organizar o seu celular, entendeu? Você vai colocar, parece um micro-ondas. Você coloca ali dentro todas as suas coisas que você estava mexendo, ele dá um banhozinho de ultravioleta e sai desinfectado. E lá também você vai ganhar seu kit limpeza, porque os hotéis não querem ficar... E o pessoal que vai ser mais trabalhado vai ser o pessoal da limpeza dos hotéis. Então,
Daqui para frente a gente vai ter segurança, um pouco mais de segurança, aquela limpezinha rapidinha Não rola. que todo brasileiro reclamava, vai acabar. Eles vão ficar um pouquinho mais próximos da gente aqui nesse item. Olha, doutora Valéria, tem gente acho que é São Francisco, eu perdi, acho que de Pádua, se não me engano. Tem gente de João Pessoa Que na nossa legal, live. que legal! A gente já recebeu vários ois aqui de todo mundo, né? Do E tem uma Vaticano, que pergunta. legal! Pois é, tem uma pergunta aqui, um O comentário Vaticano, da Vaticano, quero falar com Vaticano. vocês, nós adoramos. Olha, deixa eu falar uma coisa para o pessoal do Vaticano, porque eu acho que também muitos de vocês aí são cristãos, né? Eu, por acaso, sou católica e praticante. Uma das coisas que eu mais sinto falta é de ir para a igreja. Morro de vontade. Então, como é que eu fiz? Como é que eu estou fazendo? Eu achei uma saída. Eu vou para o mercado e do lado tem uma igreja. E eu tenho entrado nessa igreja vazia direto. E agora eu ajoelho na frente do sacrário. É maravilhoso. Parece que eu estou, então, até mais perto. Porque quando tem a missa, a gente não consegue, né? Muita gente. Então, assim, É verdade. é o jeito, né? Então, as igrejas também, estando abertas, mesmo não tendo pessoas, tem sido maravilhoso. Esse é meu Olha, tem jeitinho. gente de. Nada. Olha, você não tem ideia como essas coisas são boas e as pessoas se sentem bem vendo tudo isso, né? A Cláudia mesmo está falando que sente falta de igreja. Tem gente de Brasília que está pedindo um beijo para você mandar um beijinho para o pessoal de Brasília que está acompanhando a gente também. Brasília, cidade do coração, como que não? Quem entrou também aqui foi o Geraldo, agora o Geraldo entrou no finalzinho, que também é da nossa equipe que está participando. A doutora Laura entrou aí também na nossa live. Oi, doutora Laura, tudo bom? Doutora Laura Ward. Laura, querida, nos alegra com as flores dela no Pois Instagram, é. traz alegria. A Vivi, que está mandou uma perguntinha também, ela fez um comentário sobre, será que vai ser uma proibição maior, por exemplo, para entrar, você que viaja muito para os Estados Unidos, né, a Vivi, será que a Eu gente vai acho ter que muito sim, problema? né? Eu acho que todos os países estão como nós, né? Os países estão em quarentena, igual você está na sua casa, todo o país está em quarentena, ninguém quer receber visita. A verdade é que ninguém quer receber um vírus do outro, né? Ou retransmissões. Está todo mundo se resguardando e esse é um momento muito especial e a gente tem que compreender isso aí, né? A gente tem que compreender que às vezes os países eles se fecham para nós porque nós estamos num momento difícil, entendeu? Nossa curva aparentemente, de fato, deve estar crescendo. O número de mortes tem aumentado e o número de hospitalizações, que é o que mais indica crescimento de curva, tem aumentado. Então, nós temos que compreender isso e a hora que eles abrirem, olha, o vírus foi para todos os países. Quem é que vai poder apontar o primeiro dedo? Não pode, para ninguém, entendeu? Quem é que traz, quem é que leva? Ninguém sabe. O vírus é universal, é pandêmico. A gente vai ter que aprender a conviver com ele. O turismo vai se reinventar. E ele vai se reinventar. Já está se reinventando, entendeu? Então, assim, eu acho que o grande desafio, eu acho que a igreja, voltar só um pouquinho para a igreja, porque as igrejas estão assim, estão nos preocupando muito, porque são aglomerações de pessoas, e 3 grandes casos foram responsáveis por o incremento nos seus países, né? O da Coreia foi um de igreja, né? Foi uma grande reunião num estádio e foi responsável por aquela paciente, a paciente 31, que espalhou o vírus naquele evento. Tem o caso de Seattle, muito interessante, em Washington, que é o caso do coral, né? Aparentemente, pessoas que falam alto, como eu, e cantam com a tonalidade um pouco mais alta, são considerados super spreaders. Então, os cantos nas igrejas, eles aparentemente jogam vírus a mais distância. E um na França, 2.500 casos de contaminação nesse da França. Então, como nós iremos nos juntar em oração
novamente, vai ser um grande desafio, talvez ao ar livre, talvez em drive-ins, mas todos nós, todos, inclusive as igrejas, vão ter que se reinventar. Né? Então, é um Doutora lugar de Valéria, muito problema. uma preocupação também que a gente observa, e até por isso que a gente, por exemplo, que lidar com a notícia, a gente também tem que de vez em quando dar um respiro, dar um intervalo, para poder se refazer e continuar ajudando a população com informação. Claro. E a gente também tem percebido que as pessoas com diabetes também estão fazendo isso, porque a quantidade de informação que vem com doenças associadas que podem trazer risco ou não, né? Eu queria que se você tem essa informação de como tem sido o trabalho dos endocrinologistas quando eles têm que lidar com as duas coisas, com o Covid-19 e com uma outra doença na área de endócrino. Na verdade, os endocrinologistas que estão na linha de frente são os endocrinologistas, eles só pensam numa coisa, fazer aquela pessoa ficar bem, salvar. Então, ninguém está pensando nem no Covid, nem no diabetes, a gente quer tirar aquela pessoa de risco. É óbvio que durante o controle, essa glicose também precisa estar bem, mas a gente precisa salvar. É nisso que a gente pensa. Aliás, é nisso que todos os profissionais de saúde pensam. É incrível o sentimento, é incrível, é tão bonito ver todos os meus colegas se tentando entender o que é isso, tentando aprender, fazendo cursos online, aprendendo mais, lendo, trocando ideias e assim se oferecendo para ir para a linha de frente. Essa é uma coisa belíssima, entendeu? Então, assim, é um momento muito especial para nós. Dentro das várias postagens que eu venho acompanhando você ao longo das várias semanas, que tudo que você vai postando eu vou lendo para estudar, você acha que a ciência está vivendo um momento especial, apesar de toda essa crise, é um momento especial da ciência? Um momento muito especial. Aqui eu quero ficar mais um pouquinho, se você me permitir, Cris. Um momento, por exemplo, se você olhar vacinas e a descoberta de novos medicamentos, nunca houve tanta colaboração em tantas frentes entre universidades que concorrem, cientistas que concorrem na mesma área, indústria farmacêutica que concorre, distribuidores que concorrem. Porque não é só descobrir, fazer aquela sequência importante da vacina, mas tem tudo até a distribuição, tem toda uma linha, né, que vai até a distribuição para chegar no final. Todas essas pessoas estão trabalhando juntos. É uma coisa muito impressionante. Você vê chinês colaborando com o inglês, que está colaborando com o brasileiro, que está colaborando com o americano. Então, essa rede, ela é verdadeira. E essa colaboração mostrou esse avanço. Foi esse tipo de colaboração que mostrou um avanço tão rápido para a gente conseguir ter tantas propostas de vacina na linha, e 3 maiores agora na linha de frente, já na fase 1, passando para 2. Então, mas já se discute lá na frente como é que elas vão colaborar na distribuição, porque uma empresa consegue fabricar muito bem, mas não tem a logística da distribuição. Como é que vai ser? A outra não tem um frasco, a outra não tem. Então, isso tudo vai ser muito interessante da gente ver. Já está acontecendo, mas é muito bom. Isso também está acontecendo na ciência com os pré-prints. Os pré-prints têm sido a grande vedete para o bem e para o mal. Agora, aqui durante a Covid-19. O que é o pré-print? O pré-print era uma coisa anteriormente que ninguém dava a menor bola, que era aquele primeiro trabalho que você fazia, que você levava para um congresso, para a sessão de pôster, que às vezes ninguém passava lá, porque queria ir lá para as apresentações orais, que eram trabalhos mais importantes e que tinham mais chance de ser publicados. Pois esses pré-prints, eles viraram as grandes vedetes. E 2 grandes servidores criaram uma situação tal que começaram a fazer o rastreio de alguns bons trabalhos nesse pré-print. E esses pré-prints começaram a mostrar coisas muito interessantes, muito interessantes. E isso facilitou que o grupo X, de um local do mundo, da China,
conversasse com o grupo Y e se organizassem ali aonde que estava o defeito do trabalho antes dele ser apresentado para os pares, que é o peer review, e fossem arrumando o trabalho antes para poder lá na frente já ir organizado. O pré-print também, ele oferece a mim e a você a oportunidade de entrar e dar o palpite. Então, as pessoas que estão olhando ali, se ele está vendo que aquele pré-print está dando muito ibope, também é um trabalho que agora merece talvez uma publicação. Então, até o jeito como o trabalho vai chegar no escalonamento para as grandes revistas para a publicação vai mudar. Vai mudar. O público está opinando, um biologista, um físico opina, um químico opina, um médico opina naquele mesmo trabalho. Então, ficou muito, muito interessante. Isso é a coisa boa do pré-print, né? Então, falar mal de pré-print eu não acho justo, porque é a mesma coisa de falar mal dos pôsteres no Congresso, entendeu? Eles estão ali como um primeiro paredão. Eu não gosto quando fala mal. Pré-print é uma coisa boa. Agora, temos outras coisas aqui. O problema é a velocidade que esses pré-prints estão passando nesses filtros. E aí nós vimos um grande problema agora, com um trabalho que foi de uma droga que estava no uso compassionado dele e um erro de interpretação de uma curva de sobrevida fez um resultado ficar melhor do que realmente era. Isso daí acabou dando um impulso positivo para que essa droga fosse aprovada pelo FDA em estado de emergência, não a aprovação de venda, mas para aprovação de uso. Hoje sai um estudo dizendo que não, tudo bem, essa droga é boa mesmo, dá para ficar por aí. Mas podia ter saído um estudo completamente negativo. E o tanto de gente que teria morrido nesse intervalo poderia ter sido muito sério. Então, o pré-print não é o problema é quem está filtrando. Quem está filtrando e deixando passar esse pré-print. Então, isso aí virou um mundo, eu acho que o mercado de editoração agora vai mudar totalmente na medicina, e ele está aberto para grandes discussões, e vai ser muito bom, porque isso abre outras maneiras de colaboração, porque antes a gente sabia do nosso nicho, quem é que estava trabalhando com uma coisa, mas às vezes você está trabalhando com uma coisa e tem um físico que pode te ajudar do outro lado do mundo, com alguma coisa que estava faltando. E isso os pré-print ajudaram muito. Então, eu tenho visto muito bem, eu uso muito pré-print nos meus posts, comento quando é bom, quando é ruim, e eu acho que o que valida o pré-print é o futuro. Lá na frente a gente vai ver se foi bom ou se não foi. Agora, quando mexe com vida, com remédio, o filtro tem que ser realmente mais fino. Mais fino. Tem dois comentários que entraram agora. Um que usou uma palavra muito interessante para a ciência no momento, que é união, que eu acho que inclusive a população nunca teve tanto acesso a informações da ciência como a gente está tendo agora. De repente parece que o público foi apresentado para uma ciência que ele não conhecia. Ele só conhecia aquela ciência do consultório. E outra coisa, Cris, porque que, assim, eu estou falando, eu faço a maior parte, né? Eu sou endocrinologista, por que eu estou mexendo com o Covid o tempo inteiro? Olha, meus pacientes, e o de todos, estão absolutamente sofisticados. Não tem perguntinha mais bobinha. A pergunta é sofisticadíssima. A gente tem que se virar nos 30. Então, eu comecei a ter que ler mais, e ler mais, e ler mais, entendeu? Para poder atender essa demanda que é muito boa. É muito boa, porque se eles se informam, se eles entendem, eles colaboram, eles replicam a mensagem. Então, é por isso que eu estou passando essa fase de Covid, mas eu volto para a minha endocrinologia, viu? Eu não quero virar infecto, nem tenho pretensão nenhuma disso. Sou apenas a tradutora de algumas informações, digamos assim.
As outras duas questões é que recebeu uma pergunta agora, se você acha, dentro desse pós-pandemia, a gente falou de viagem, falou de congresso, falou das igrejas, né? E o trabalho, né? O quanto se demora para entrar no trabalho? Você tem acompanhado alguns estudos sobre isso? O que trabalhem bem, porque agora o que eu vi uma coisa muito interessante e completamente fora de trabalho, mas mexendo com o mercado imobiliário. Se realmente nós começarmos a ter epidemias, ano sim, ano não, tem gente que acha que vai ser assim, ano sim, ano não, ano sim, ano não, muito provavelmente o trabalho em casa veio para ficar, né? A não ser os trabalhos essenciais. Então, sabe aqueles microapartamentos? Vão sumir. As pessoas vão procurar locais onde elas possam ter. Não é mais quarto de visita, ninguém quer visita, nós queremos home office. Né? Nós queremos um lugar para a gente poder trabalhar. Né? E isso era uma coisa que alguns já faziam, mas muita gente não fazia. Então, os prédios comerciais, por exemplo, muitos já estão sofrendo. 80% dos aluguéis de Nova York, eu li no New York Times, estão em dívida. Estão em dívidas. E aparentemente não vão ser realocados depois. Então, há uma mudança agora do trabalho para casa. Nós, médicos, obviamente, não vamos ter essa mudança completa, né? A gente precisa ver pacientes. Essa é uma coisa que eu vou sentir muito, porque eu sou 100% exame físico. Eu acho super importante. O exame físico é onde você faz o elo, você faz o casamento com o seu paciente, você põe a aliança no dedo dele. Você fala assim, eu vou cuidar de você. É quando você encosta nele. E você fala assim, deixa comigo. Eu posso não saber tudo, mas eu vou cuidar de você. Como que vai ser agora? Você Olha, não pode vou aproveitar. Né? Então, eu fico assim, a gente vai ter que se retransformar, né? Até para trabalhar o médico, né? A gente que pode continuar, como que vai ser? Né? É verdade. Tem até algumas coisas. Bota o pescoço, eu falo assim, bota o pescoço. Faz assim, ó. Faz assim, agora aperta aqui, ó. Aperta aqui, vê o que você... É difícil, mas a gente vai achar essa saída, eu imagino que sim. Olha, eu vou comentar aí a doutora Laura fazendo elogio do seu trabalho, e quem entrou também na nossa live foi o doutor Mancini, que entrou aí também, mandou um aceno, mandei um aceno para ele. Bom, e a gente já está chegando, infelizmente, agora ao nosso final, a gente já está com 7h06. Foi um ótimo papo, a gente agradece demais a todo mundo que esteve aqui com a gente, perguntando, interagindo. Se vocês tiverem outras questões, outras dúvidas. Obrigada, gente. Desculpa não poder responder tudo, o tempo é curto daí. Olha, foi ótimo. As duas. Mas eu acho que a gente atendeu a todo mundo. Olha, o pessoal falando sobre, a forma com que você fez a tradução da linguagem médica e da ciência, né? Acenei, acho que para todo mundo. Falamos sobre o trabalho, o legado da união da ciência, e acho que foi benefício para todo mundo, porque o que às vezes a gente tem muito é o imediatismo, né? E eu acho que a gente não pode ter imediatismo nesse momento. A gente precisa de planejamento, de programação para saber tomar decisões assertivas mais lá na frente. Então, a gente agradece demais de você. Eu vou usar até o tempo aí, companheiro. Vamos as duas. Adorei que foi a estreia, viu? Adorei que foi a estreia. E olha, inclusive a gente estava conversando, doutora Valéria, para você saber, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a live, estava conversando no grupo da revista, e essa sua sugestão de um novo mundo deve ser o tema principal da abordagem da revista, que vai sair em junho, que a gente sempre tem uma revista por mês, e a gente te agradece, e com certeza eu vou contar com o teu material para a gente publicar nessa edição, viu? Quando puder. Obrigada por tudo. Obrigada, gente. Obrigada por tudo, hein? Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus, viu? Fiquem em casa. Fiquem seguros, viu? Fiquem seguros. Amém. Amém.